Carolina Maria de Jesus, a primeira escritora negra brasileira a falar sobre a favela. Carolina nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914. De origem muito humilde, era neta de escravos e uma entre os 8 filhos de uma lavadeira analfabeta. Desde criança manifestava o desejo intenso de aprender a ler, e muito curiosa, perguntava sobre tudo. Incentivada por uma das freguesas de sua mãe, aos 7 anos foi matriculada no Colégio Allan Kardec. Cursou as 2 primeiras séries do primário, mas teve que deixar a escola, pois a mãe não conseguia mais manter a si e aos filhos na cidade e resolveu mudar-se para a roça. Moraram ainda em diversos outros lugares, entre Minas Gerais e São Paulo, sempre lidando com dificuldades. Passaram fome, frio, não tinham onde morar. Carolina chegou à capital de São Paulo em 1937. Começou a trabalhar como empregada doméstica, mas sua rebeldia natural fazia com que não se adaptasse a este trabalho. Em 1948, engravidou de um português, que a abandonou. Na época, ninguém dava emprego para a mãe solteira e Carolina foi morar na rua. Foi então que chegou à favela do Canindé, quando o governador paulista Adhemar de Barros mandara recolher todos os mendigos pelas ruas e despejá-los num grande terreno às margens do rio Tietê. Após chegar à favela, construiu seu próprio barraco e, para sobreviver, passou a catar papel e outros materiais para reciclagem. E dentre esses papéis havia livros que ela achava, ou eram doados para reciclagem. Mas ela os guardava, pois era apaixonada pela leitura. Na favela do Canindé nasceram seus 3 filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice, cada um de um relacionamento diferente. Carolina dizia que recusará casar porque homem algum ia entender sua necessidade literária, pois estava sempre às voltas com os livros, os lápis, os cadernos, onde registrava tudo o que lhe cercava. E foi no Canindé que seu talento foi descoberto. Em 1958, o jornalista Adalto Dantas estava no local, em busca de material para uma reportagem sobre a favela. Viu Carolina discutindo com um bando de marmanjos que não queriam desocupar o parquinho, ameaçando colocar o nome deles em seu livro. O jornalista quis saber que livro era esse e percebeu ali o talento da escritora ao descobrir que ela possuía diversos diários, escritos em cadernos ou pedaços de papel, onde testemunhava sobre a realidade da favela, e uma biblioteca pessoal com os livros que encontrava. O jornalista publicou alguns de seus manuscritos no jornal e reuniu todos no indiscutivelmente clássico livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, lançado em 1960. O livro tornou-se um best-seller instantâneo, vendendo mais de 10.000 exemplares na primeira semana de lançamento e em um ano, teve 8 edições. Foi traduzido para 16 idiomas e publicado em mais de 40 países. O livro é um importante meio de denúncia de um Brasil extremamente desigual, retrato de um país racista, esfomeado e sombrio, que não aparecia na grande mídia. Nesse mesmo ano, a autora recebeu homenagens da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo, além de receber um título honorífico, na Argentina, em 1961. A partir de então, Carolina conheceu o sucesso e a ascensão social, sendo convidada para diversas entrevistas e viagens, e virou assunto entre escritores de renome, como Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira, e conheceu grandes nomes da literatura, como Clarice Lispector. Saiu da favela e mudou-se para uma casa no bairro de Santana. Lançou mais 2 livros e gravou um LP com canções de sua autoria. Entretanto, a fama durou pouco. Suas obras posteriores a Quarto de Despejo, como Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, lançado em 1961, também uma grande obra, não atraíram o interesse da crítica e da mídia e foi levando a autora ao esquecimento. Em suas próprias palavras, Carolina tinha virado um artigo de consumo, alguém que é vista com curiosidade, mas descartada depois que a moda passa. Ela também afirmava que sabia que ganharia inimigos com Quarto de Despejo, pois, em sua opinião, a literatura da época não estava preparada para esse tipo de leitura. Há quem afirme que ela também não recebia os direitos merecidos por sua obra-prima, Quarto de Despejo, pela editora. Carolina, então, teve de voltar à condição de catadora de papel para garantir sua sobrevivência.
Carolina Maria de Jesus morreu no dia 13 de fevereiro de 1977, com 63 anos, cansada, asmática, esquecida pelo mercado editorial, morando num sítio em Parelheiros. Após a morte da autora, Quarto de Despejo continuou a ser editado. Carolina Maria de Jesus virou nome de rua e de biblioteca, teve livros produzidos sobre ela e muitas dissertações e teses acadêmicas foram escritas, principalmente sobre a sua primeira obra. A autora, portanto, conquistou lugar de destaque na literatura e na história nacional. Em 1982, foi lançado o Diário de Bitita, com escritos deixados pela autora. Em 1994, o livro Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, de José Carlos Sebe e Robert M. Levine, foi publicado e gerou um novo interesse pela escritora. No ano seguinte, os mesmos autores lançaram, nos Estados Unidos, o livro The Life and Death of Carolina Maria de Jesus. Além disso, eles organizaram os livros Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal, compostos por textos deixados pelo autor e publicados em 1996. Carolina é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Favelada e catadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Além de instrumento de denúncia social produzido por alguém que efetivamente vivia nessas condições de vida devastadoras, falando de política, fome, desigualdade social, violência contra a mulher, resistência, justiça, seu amor por ler e escrever. Suas mais de 5.000 páginas manuscritas, entre romances, contos, crônicas, poemas, peças de teatro, canções e textos, dotadas de estilo próprio, confrontam os ditames da tradição literária e da norma padrão culta da língua. Apesar de ter sido desprezada pelo cânone literário, seu imenso talento e a grandeza de seu trabalho criativo sempre a faz ressurgir, para devolver-lhe o que ela sempre soube que era dela, um lugar no hall dos grandes escritores.